Olá, prazer, me chamo Ana Luísa, sou aluna do programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Viçosa, orientanda da professora doutora Mônica Mello, e hoje venho apresentar minha pesquisa intitulada Análise da construção do ethos no discurso de posse do presidente Lula em 2023. Essa pesquisa tem como base o livro Discurso Político, do analista do discurso Patrick Charodot. Então, Charrodot, ele explica esse discurso político usando quatro instâncias. A primeira instância, ele vai falar da instância política, que é onde um político ou algum partido vai proferir seu discurso e sempre visando, né, a instância cidadã. E geralmente esse discurso ele é mediado, né, pela instância midiática, que vai conduzir esse discurso até a instância cidadã. E toda vez que um político, né, um partido, ele vai enunciar o seu discurso, ele acaba atingindo a instância adversária. E o ethos, ele é muito ligado ao imaginário social. O que seria esse imaginário social? É a forma de apreensão do mundo que nasce na mecânica das representações sociais, a qual, conforme dito, constrói a significação sobre os objetos do mundo, os fenômenos que produzem, os seres humanos e os seus comportamentos, transformando a realidade em real significante. Ele resulta de um processo de simbolização do mundo de ordem afetivo-racional através da intersubjetividade das relações humanas e se deposita na memória coletiva. Ou seja, o ethos ele é formado dentro de um coletivo. Por exemplo, se nós falarmos, né, o político é o quê? Né? Vamos adjetivar, caracterizar esse político. Nós falamos que ele é ladrão, que ele é corrupto, porque nós, enquanto brasileiros, né, a gente tem esse ethos coletivo de que a gente, né, construir esse ethos coletivo de que todo político ele é ladrão, todo político ele é corrupto. E o ethos, ele é o resultado dessa encenação sociolinguageira, porque para Charrodot, nós nos vestimos de papéis discursivos. Então, o Lula, ele se veste como presidente, ele também tem o seu papel comunicativo, né, de marido, de amigo, de filho. Então, ele tem esses vários papéis discursivos, e quando ele vai falar com o público, né, ele tem a legitimidade ele como presidente, então ele vai encenar é, como um presidente. E no que tange a esse discurso, né, a gente percebeu que no Brasil, na última eleição, foi bem polarizada entre disputas ideológicas de esquerda e de direita, na qual combinou a vitória do candidato Lula. E todo político, né, ele usa estratégias discursivas, e aqui a gente vai olhar como que o presidente Lula fez com que a instância cidadã criasse, né, compatibilidade com suas propostas a partir de uma projeção positiva da sua imagem. E essa pesquisa tem como objetivo descrever e analisar a estratégia de construção do ethos do presidente eleito Lula durante o discurso de posse do seu terceiro mandato, proferido em Brasília no dia 1º de janeiro de 2023. E, bom, dentro da teoria semiolinguística do Charrodot, ele vai dividir o sujeito, né, os sujeitos da linguagem, em quatro tipos de sujeitos. O primeiro sujeito é o eu comunicante, que aqui no caso vai ser o presidente Lula, né? Dentro de uma instância composta. Por quê? Porque ali não foi apenas o presidente quem escreveu aquele discurso, né? Mas tem o partido do PT, tem outras pessoas por trás também. Então, quando ele vai enunciar aquele discurso, a gente percebe que ele é o enunciador, né? Daquele discurso, o presidente Lula, e ele tem um tu destinatário, ele tem um público-alvo, que no caso seria todos os brasileiros, né? O discurso dele é voltado para todos os brasileiros, a gente vê, né, que ele fala para toda a população brasileira. E Charrodot também vai falar que tem um tu interpretante, que no caso seria nós agora, né, tendo contato com esse discurso para fim de interpretar e analisar. E dentro do ethos, né, Charrodot, ele vai
dividir em o ET de credibilidade e de identificação. Nessa pesquisa, nós vamos focar no ET de identificação, que o político ele tenta tocar o maior número de indivíduos possíveis, né, através da identificação. E nessa pesquisa a gente pegou alguns trechos, né, do discurso do Lula, e o primeiro ethos que nós iremos analisar é o ethos de humanidade. Abre aspas. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que têm direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome e, ao mesmo tempo, filas de espera para comprar de automóveis importados e jatinhos particulares. Então, aqui dentro desse ethos de humanidade, o político ele tenta provocar essa admiração e respeito dos indivíduos, que a gente vê que o Lula ele demonstra ter esse ethos de humanidade quando, né, ele vai falar sobre as pessoas em vulnerabilidade social, os desempregados, ele se comove, né? Ele até utiliza do patos, né? Que a gente lembra, né? Que essa cena foi bem marcante dele se emocionando quando refere a essas pessoas. E aqui ele está utilizando, né, do sentimento para poder mostrar que ele é humano, né? Que ele está compactuando, que ele está solidarizando com essas questões, né? E entra dentro do segundo ethos que será analisado, que é o ethos de solidariedade. E aqui a gente vai partir para uma segunda parte da fala dele, que ele fala assim: é sobre essas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Este compromisso começa pela garantia de um programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam a resgatar a fome de 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, que suportam a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Ao ódio, responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência, responderemos com a lei e suas mais duras consequências. Então, aqui a gente vê, né, essa parte também bem comovente do discurso do Lula, né? Tem a imagem dele subindo a rampa com as mais diversas pessoas de status sociais, né? E aqui, o que ele tenta mostrar para nós? Ele tenta partilhar a responsabilidade em torno das necessidades dos outros, né? Como, por exemplo, ele utiliza o Bolsa Família, né? Ele fala da questão dos desempregados, ou seja, ele escuta, né, o que a população está precisando e ele tem essa vontade de fazer, ele tem essa vontade de se responsabilizar para cumprir com essas necessidades. Então, aí nasce o processo de identificação do grupo através da ideia, e ele respeita o outro pelo que o outro é, sem julgá-lo, né, mas acolhendo. E nós chegamos na conclusão, né, de que essa análise permitiu identificar a promoção do ethos de identificação com a presença das imagens de humanidade e solidariedade. Quanto ao ethos de humanidade, a gente observa, né, que o presidente demonstra ter os sentimentos, a compaixão para com o que os outros estão sofrendo, né, se emocionando ao falar das pessoas que estão em vulnerabilidade social, com relação ao ethos de solidariedade, o Lula demonstra estar consciente das dificuldades que o país enfrenta e ele vai assumir a responsabilidade de solucionar as graves mazelas sociais que castigam a população, enfatizando sempre a questão, né, da fome no país. E essas são as referências usadas na pesquisa, e muito obrigada. Então, ele sempre vai tentar procurar essa identificação, né, entre o político e o seu eleitor.